Boa noite a todos. Sessão extraordinária do dia 31 de março de 2026. Em nome de Deus, declaro aberto a presente sessão extraordinária. Registro a ausência do vereador Valério Rupental. Passaremos agora para o expediente e correspondências recebidas. Ofício número 118 de 2026. Criciúmal, 24 de março de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentamos Vossa Excelência e os demais membros desta Casa Legislativa, e em conformidade com o disposto no parágrafo 10º do artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Criciúmal, solicitamos convocação de sessão extraordinária. O pedido se justifica pela urgência na aprovação dos seguintes projetos de lei números 050, 051, 052, 053, 054 e 059 de 2026, que já estão em posse do Legislativo Municipal. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marco Aurélio Nedel, Prefeito Municipal. Ofício Circular número 039 de 2026. Criciúmal, 27 de março de 2026. Excelentíssimo senhor vereador, na oportunidade que cumprimento Vossa Excelência, venho nos termos do parágrafo 10º do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 180 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, convocá-lo para a sessão extraordinária, que se realizará no dia 31 de março de 2026, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, na qual será colocado em pauta as seguintes matérias: projetos de lei números 050, 051, 052, 053, 054 e 059 de 2026. Sem mais para o momento, fico à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Vilmar Dutra, presidente da Câmara Municipal de Criciúmal. Em seguida, passaremos para a ordem do dia. Projetos de lei do Executivo baixados para as comissões. Projeto de lei número 050/2026. Prorroga o prazo de vigência do Plano Municipal de Educação e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei número 050 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que ora colocamos à apreciação de vossas senhorias visa prorrogar a vigência da Lei Municipal número 3.313 de 2015, que instituiu o Plano Municipal de Educação, PME, já prorrogado anteriormente pela Lei número 5.005 de 2025. O Plano Municipal de Educação é um instrumento fundamental de planejamento das políticas educacionais locais, devendo atuar em estrita consonância com o Plano Nacional de Educação, o PNE. Considerando que o novo PNE ainda se encontra em processo de estudo e tramitação no Congresso Nacional, torna-se imperativo que o município estenda a validade de seu plano atual. Esta medida garante que não haja vácuo legal ou interrupção nas metas e estratégias educacionais de Criciúmal, assegurando a continuidade das políticas públicas até que as novas diretrizes federais sejam estabelecidas. A prorrogação proposta para até 6 meses após a aprovação do Plano Nacional permitirá o tempo necessário para o devido alinhamento técnico e jurídico das metas municipais às nacionais. Diante da relevância da matéria, para a manutenção da qualidade do ensino em nosso município, contamos com a aprovação dos nobres pares. Criciúmal, 11 de março de 2026, Marco Aurélio Nedel, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Saúde e Educação. Conclusão. À luz do que foi exposto, esta relatoria se manifesta pela constitucionalidade do projeto de lei 050 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo, conforme a orientação técnica do IGAM, de número 5.053, de 2026. A unanimidade manifesta-se pela constitucionalidade do projeto de lei número 050 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo.
Relatora Suelen Coco. Membro Paulo Rafael Medina de Limas e presidente Dilson Vorley Ibner Zimmermann. Parecer da Comissão Tributária, Financeira e Orçamentária. Conclusão. À luz do que foi exposto, inexiste óbice para aprovação do projeto de lei 050 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo, orientação técnica do IGAN, de número 5053 de 2026. A unanimidade dos presentes pela aprovação do projeto de lei número 050 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. Relator Gelson Rexigel, membro Valério Rupental, ausente, e presidente Almiro Carvalho dos Santos. Orientação técnica IGAN, número 5053 de 2026. Conclusão. Ante o exposto, opina-se pela viabilidade formal e material para o projeto de lei número 50 de 2026, seguir os demais trâmites do processo legislativo desta Casa. O IGAN permanece à disposição. Roger Araújo Machado, consultor jurídico do IGAN. Em seguida, eu coloco os pareceres das duas comissões em votação. Quem estiver a favor dos pareceres das comissões, fique como está. Quem estiver contra os pareceres, levante-se. Os pareceres aprovados por unanimidade. E em seguida, eu coloco o projeto em apreciação dos senhores vereadores. Não havendo quem queira se manifestar, eu coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor do projeto, permaneça como está, e quem estiver contra o projeto, levante-se. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 051/2026 caracteriza a situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a contratação temporária emergencial de 8 servidores para manutenção dos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei número 051 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que ora submetemos à apreciação de vossas senhorias visa autorizar a prorrogação de 8 contratos temporários de servidores para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com o objetivo central de garantir que as unidades escolares não sofram com a falta de profissionais em sua sala de aula e nas atividades pedagógicas essenciais. A medida está plenamente amparada pelo artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, que permite a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, assegurando que o Poder Executivo atue com total transparência e legalidade diante do encerramento iminente dos vínculos atuais. É importante ressaltar que a necessidade destas prorrogações específicas ocorre, pois tais contratações são anteriores à alteração promovida pela Lei Municipal número 5.008 de 2025, no artigo 243 da Lei Municipal número 1.181 de 1993. Embora a nova legislação tenha modernizado o sistema de contratações emergenciais para períodos de até 24 meses, os contratos aqui listados ainda dependem desta autorização legislativa para sua continuidade. Ressaltamos que a despesa já possui dotação orçamentária específica e, diante da essencialidade do serviço, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação célere desta matéria. Crício Mal, 11 de março de 2026, Marco Aurélio Nedel, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Saúde e Educação. Fundamentação e objetivo do projeto de lei. A análise desta comissão restringe-se aos aspectos constitucionais, legais e formais da proposição. Primeiramente, as contratações emergenciais autorizadas no exercício de 2025 já possuem um prazo máximo previamente fixado, 6 meses mais 6 meses de prorrogação, o qual foi praticamente integralmente consumido,
em conformidade com a legislação então vigente. Em segundo lugar, o presente projeto de lei tenta, de forma indireta, ressuscitar vínculos jurídicos praticamente já extintos. Ademais, a tentativa de sucessivas contratações temporárias para suprir necessidade contínua configura evidente afronta no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, que impõe o concurso público como regra para investidura em cargos públicos. A prática em análise caracteriza desvio de finalidade, burla ao concurso público, utilização indevida de regime excepcional como regra administrativa. Conclusão. À luz do que foi exposto, esta relatoria se manifesta pela inconstitucionalidade do projeto de lei 051 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo, por violação ao artigo 37, incisos 2 e 9 da Constituição Federal. É, em síntese, o relatório. Suelen Coco, relatora. Manifestação da relatora. Suelen Coco. Diante da fundamentação exposta, manifesto pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 051 de 2026, conforme exposto. Manifestação do membro Paulo Rafael Medina de Limas. Manifesto na íntegra com a relatora. Manifestação do presidente Dilson Vorley Ibner Zimmermann. Manifesto na íntegra com a relatora. É o parecer. Criciúmal, 31 de março de 2026. A unanimidade manifesta-se pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 051 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. Parecer da Comissão Tributária, Financeira e Orçamentária. Conclusão. À luz do que foi exposto, inexiste óbice para aprovação do projeto de lei 051 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. É, em síntese, o relatório. A unanimidade dos presentes pela aprovação do projeto de lei número 051, de iniciativa do Poder Executivo. Relator Gelson Rexigel, membro Valério Rupental, ausente, presidente Almiro Carvalho dos Santos. Coloco agora os pareceres das duas comissões em votação. Quem estiver a favor dos pareceres das comissões, fique como está. Quem for contrário aos pareceres das comissões, levante-se. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Nós temos uma emenda modificativa supressiva ao projeto de lei número 051/2026, de iniciativa do Poder Executivo. Modifica a redação do parágrafo 2º, artigo 1º, do projeto de lei número 051 de 2026. Os vereadores infracinados, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 87, inciso 11, do regimento interno desta Casa Legislativa, encaminham apreciação e posterior votação a seguinte emenda modificativa supressiva. Artigo 1º. Fica modificada a redação do parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei número 051 de 2026, o qual terá a seguinte redação. Parágrafo 2º. As prorrogações autorizadas pelo caput deste artigo serão pelo prazo máximo de 6 meses improrrogáveis. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Sala Legislativa, Criciúmal, 27 de março de 2026. Paulo Rafael Medina de Limas, vereador PSB. Dilson Vorley Ibner Zimmermann, vereador PSD. Suelen Coco, vereadora MDB. Justificativa à emenda modificativa supressiva. A presente emenda tem por finalidade assegurar que contratações emergenciais sigam as normas e princípios inerentes à administração pública, bem como estabelecer o parâmetro de que contratações de serviços permanentes devem ser feitas de forma de contratação definitiva e não emergencial. Neste sentido, o prazo de 6 meses é prazo suficiente para que a administração pública supra as necessidades das contratações via concurso público ou banco de aprovados noutro certame. Portanto, em obediência e homenagem aos princípios constitucionais, a aprovação da presente emenda mostra-se medida necessária e juridicamente adequada.
Atenciosamente, Sala Legislativa, Criciúmal, 27 de março de 2026, Paulo Rafael Medina de Limas, vereador PSB, Dilson Vorley Ibner Zimmermann, vereador PSD, Suelen Coco, vereadora MDB. Em seguida, eu coloco o projeto com a emenda em apreciação dos senhores vereadores. Eu peço a palavra. Com a palavra o vereador Dilson. Senhor presidente, colegas vereadores, referente a esse projeto, quero aqui me manifestar como presidente da comissão, dizer que hoje nós estamos votando um projeto inconstitucional, que, na verdade, a gente está votando esse projeto, porque a gente não quer que esse trabalho pare, que a educação seja prejudicada por causa disso, mas que a secretária da Educação tome providências, ela vai ter 6 meses para adequar isso, não que daqui uns dias venha um novo projeto aqui para essas prorrogações de novo. Então, senhor presidente, que ela tome as devidas providências, juntamente com o Executivo, para resolver essa questão, porque nós temos um concurso público vigente até novembro, então que até aí, durante esses 6 meses, se resolva essa questão. Então, hoje nós estamos aprovando um projeto inconstitucional, que não devia de se fazer, mas como nós não queremos parar o trabalho e prejudicar os alunos da educação, nós estamos aprovando um projeto de lei inconstitucional. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Rafael Medina. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, secretária. Também quero cumprimentar o presidente do Esporte Clube, Esporte não, Sociedade Recreativa Cruzeiro do Sul do Lajeado Criciúmal, também o Daniel, colega servidor Loreno. Também temos hoje a presença do secretário Paulo, nos acompanhando aqui. E quero aqui me manifestar, não somente referente ao projeto 51, 52, 53, 54 e 59. Todas essas matérias, colegas vereadores, e para nós que somos vereadores reeleitos e para aqueles vereadores que são eleitos de primeiro mandato, isso aqui é muito fácil, muito simples de tu ver a inconstitucionalidade desse projeto, colega vereador Volpato. Vejam bem, aqui nós temos leis que já foram aprovadas para 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses. Isso são 2 anos, comunidade, que nós aprovamos as leis. E agora elas vêm pedindo prorrogação de prazo novamente. Se em 12 meses, mais 12, e agora pedindo novamente para 2 anos essa prorrogação, será que não é um cargo que necessita, digo eu, efetivo, através de um concurso público, senhor presidente? Então, eu acho que não tem muita justificativa para nós ficarmos aqui dizendo assim, como o colega que a me antecedeu, que nós não queremos parar a educação, que nós não queremos. Claro que nós não queremos, mas só que tem gente ganhando e ganhando muito bem, colegas vereadores, um salário alto para que isso não aconteça. Nós estamos agora indo para início de abril. Vejam bem, início de abril, o ano letivo tem mais até novembro ali. Quantas contratações dessas vão vir aqui, renovação de profissionais na educação, e daí nós não vamos querer ser ruim, nós vamos aprovar matérias inconstitucionais, como o colega que me antecedeu. E olha, eu digo para vocês que, pelo pouco conhecimento que tenho, mas procuro sempre ir atrás, eu quero já deixar bem claro aqui para o senhor presidente, que todos esses projetos, os 51, 52, 53, 54 e 59, o vereador Rafael Medina vai se abster dos votos. Vai se abster dos votos pela inconstitucionalidade desses projetos. E, colega vereador Dilson, nunca será nossa culpa quando nós reprovar um projeto dessa autoria.
Porque nós estamos aqui para legislar e legislar matérias constitucionalmente, não matérias inconstitucional. Vejam bem, você veio aqui na tribuna dizendo que a matéria é inconstitucional e vai votar a favor. Eu lembro-me aqui, colega vereador Volpato, que o senhor também já usou dessa tribuna aqui dizendo que o senhor não votaria matérias inconstitucionais. E eu acho que mais que certo. Então, por isso, não vou votar contra, colega vereador Dilson. Entendo a sua preocupação, ela é louvável, sim, né? Ninguém quer ir contra, mas nós precisamos que o executivo, educação, secretária, devam de ter um conhecimento, um planejamento, para que no ano todo o mínimo dessas contratações emergenciais chegue aqui nessa casa. Então, nesse sentido, eu vou me abster, senhor presidente, do projeto e da emenda. A palavra continua à disposição. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Almiro. Cumprimentar nosso senhor presidente, secretária, colegas vereadores, colegas vereadoras, que nos acompanham presencialmente, meu amigo Ademir, presidente lá do Clube Cruzeiro, né, também meu primo Negão, aí, também o Roberto, colega também, o secretário Paulo Cavalcante, tá por aí também, né. Também, né, a minha preocupação desse projeto também, a gente sabe que aqui é uma responsabilidade, quando você vota num projeto, sabendo, né, da importância do projeto, mas sabendo também da nossa responsabilidade. Então, eu fico preocupado. Sabemos que hoje a gente sempre é parceiro, né, para tudo nessa casa aqui. Que eu sempre falo, às vezes as pessoas dizem, porque os vereadores são contra o progresso do município, contra o prefeito, contra isso, contra aquilo, né? Aquela meia dúzia de gato ensacado, sempre falo, né? Tem as suas maneiras de se expressar, né? Mas eu digo para vocês, meus amigos, nós temos que ser coerentes, nós temos que ter um trabalho firme, né? Com posicionamento, sabendo das leis. Precisamos sempre estar muito preocupados com as leis, sabendo que às vezes a gente tem parecer jurídico, os pareceres aí estão aí, né? Dizendo, né? Que às vezes você tem que ter um cuidado. Você quer o progresso do município, mas muitas vezes nós temos que ter cuidado nessas questões aí, quando você tem um parecer do IGAN, quando tem um parecer da casa, às vezes, né? Quando o projeto ele vem ao encontro e sabendo que às vezes ele não é um projeto que se encaixa dentro da nossa lei, né? É um pouco preocupante, mas eu sempre digo que eu sou uma pessoa que gosto sempre do progresso do município de Criciúmal, sempre quero que as coisas aconteçam dentro do natural, né? Sabemos da importância, e isso aqui vale quando você se dirige a um secretário do município de Criciúmal, vale quando você se dirige a uma secretária do município. Hoje, então, a gente está aqui para aprovar esse projeto, porque soubemos que aqui as pessoas têm que estar ali para trabalhar, precisam estar ali para atender a nossa comunidade, precisa atender as demandas do nosso município, né? Mas às vezes me deixa muito triste, né? Eu não levo em consideração quando você se dirige a uma secretária da educação, que nem eu me dirigi há poucos dias, numa situação ali de uma funcionária lá da creche, onde ela tinha o seu direito, e ela teve a capacidade de me dizer para mim que eu tinha que fazer um protocolo. Olha a situação, e quantas vezes ela me procurou, colegas, me pedindo, vereador, colega, olha, vereador, nós precisamos que seja aprovado, e a gente prontamente sempre está ali para atender, mas quando você se manifesta em relação a uma situação de uma pessoa, ela vem com essas maneiras de querer nos botar contra a parede, mas não é assim que se faz. Mas, pessoal, mais uma vez, eu também sei da importância desse projeto, que nem falou o colega Rafaela, que nem falou o colega Dilson, é um pouco preocupante, mas sabendo das necessidades do município, o meu voto é favorável. A palavra continua à disposição. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Volpato. Senhor presidente, colegas vereadores, e quem nos assiste presencialmente, e a comunidade de Criciúmal que nos acompanha, minha saudação. Com relação a esse projeto, e aqui como já foi dito, realmente estão protelando aquilo que deve ser feito de forma correta.
ou seja, um concurso para que as pessoas sejam nomeadas e que elas tenham o seu emprego definitivo. E que nós não ficamos protelando cargos emergenciais, mais cargos emergenciais, mais cargos emergenciais. Aqui como foi dito, né, pelo colega Rafael, da inconstitucionalidade do projeto, só que eu estava lendo aqui o parecer da Comissão Tributária, Financeira e Orçamentária, diz que o projeto inexiste óbice para aprovação do projeto. Ou seja, eles estão dando o ok para aprovação. Eu não tenho o parecer da outra comissão, senhor presidente. O senhor tem? A outra comissão inconstitucional, tá. Aí para nós vermos como aqui não existe também um consenso. Um diz que é inconstitucional, o outro diz que é constitucional. E o parecer do IGAN não chegou ainda. Só né? para concluir, Gilberto, até dentro das comissões a gente discutiu juntamente com o jurídico da casa, né? E a gente sim aguardava o parecer técnico do IGAN, né? Mas o mesmo não foi possível chegar em nossas mãos. E até então o entendimento da comissão era que fosse aprovado com a emenda, né? Já dizendo para que a administração possa sim estar tomando conhecimento que essa é uma lei que não se venha mais pedindo prorrogação. Mas, inclusive, o meu voto também dentro da comissão foi para que a gente aprovasse coisa, mas estive repensando e conversando juridicamente com o jurídico e coisa, e a orientação foi de que não votasse, porque, veja bem, aquela servidora que prestou um concurso vai aceitar isso aqui? Hoje, se ela pegar e procurar o Ministério Público, pegar essa matéria aqui, procurar o Ministério Público, automaticamente isso derruba essas contratações. Perfeito, Rafael. Então, seria nesse sentido a minha manifestação, colega. E a questão é a seguinte, eu quero dizer mais uma coisa. Se existe algum servidor, quer dizer, alguém que fez o concurso e está esperando por uma vaga, sinta-se à vontade em procurar a justiça e reivindicar o seu local de trabalho, porque estudou, prestou um serviço público e automaticamente tem o direito de assumir. Então, nós estamos protelando aqui algo que é desnecessário. É um desgaste desnecessário pelo seguinte, porque aqui, se nós não aprovarmos isso aqui, a culpa vai ser dos vereadores. Os vereadores não aprovaram. Então, eu quero ser bem claro, bem objetivo em dizer de que a matéria é inconstitucional, mas para dar seguimento aos trabalhos da educação, eu vou ser favorável, mas que fique bem claro que isso aqui, a exemplo de outras matérias que vieram aqui para essa casa, que é a inconstitucionalidade, como eu já tinha me pronunciado anteriormente, que eu seria contra qualquer projeto que fosse inconstitucional. Mas, sendo relevante e dizendo de que é uma matéria de importância à educação, então eu serei favorável. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição. Não havendo mais quem queira se manifestar, eu coloco primeiramente, então, a emenda em votação. Quem estiver a favor da emenda modificativa, supressiva ao projeto de lei número 051/2026, de iniciativa do Poder Executivo, quem estiver a favor, permaneça como está. Quem for contra a emenda, levante-se. A emenda é só com relação ao prazo, né, senhor presidente? Sim. Tá, eu sou contrário. Eu quero concurso. Então, a emenda foi aprovada por 4 votos favoráveis e 2 contrários. Agora, então, eu coloco o projeto 051 com a emenda em votação. Quem estiver a favor do projeto com a emenda, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. O projeto com a emenda foram aprovados por unanimidade. Aliás, colocando então a abstenção do vereador Rafael Medina, mas dos vereadores que não se abstiveram foi por unanimidade. Projeto de lei número 052, inclinado 2026,
caracteriza a situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 3 servidores para o cargo de doméstica e dá outras providências. Justificativa ao projeto de lei número 052 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei submetido à apreciação de vossas senhorias, que tem por objetivo autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de 3 profissionais para a função de doméstica, com carga horária de 40 horas semanais. A referida proposta fundamenta-se na necessidade premente de assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais vinculados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, garantindo que as atividades de manutenção e higiene das unidades escolares não sofram interrupções que possam comprometer o bem-estar dos alunos. A urgência desta medida decorre da necessidade de substituição imediata das servidoras titulares, em razão de licença maternidade e afastamento médico. Diante da clareza do interesse coletivo envolvido e da fundamentação legal apresentada, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta matéria. Criciúmal, 11 de março de 2026, Marco Aurélio Nedel, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Saúde e Educação. Conclusão. À luz do que foi exposto, esta relatoria se manifesta pela constitucionalidade do projeto de lei 052 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. A unanimidade manifesta-se pela constitucionalidade do projeto de lei número 052 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. Relatora Suelen Coco, membro Paulo Rafael Medina de Limas, presidente Dilson Vorley Ibner Zimmermann. Parecer da Comissão Tributária, Financeira e Orçamentária. Conclusão. À luz do que foi exposto, inexiste óbice para aprovação do projeto de lei 052 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. A unanimidade dos presentes pela aprovação do projeto de lei número 052 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. Relator Gelson Rexigel, membro Valério Rupental, ausente, e presidente Almiro Carvalho dos Santos. Coloco agora os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, Saúde e Educação e o parecer da Comissão Tributária, Financeira e Orçamentária em votação. Quem estiver a favor dos pareceres permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. Os pareceres das duas comissões foram aprovados por unanimidade. Da mesma forma, temos a emenda modificativa supressiva ao projeto de lei número 052, 2026, de iniciativa do Poder Executivo. Modifica a redação do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei número 052, de 2026. Os vereadores infracinados, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 87, inciso 11, do regimento interno desta Casa Legislativa, encaminham a apreciação e posterior votação a seguinte emenda modificativa supressiva. Artigo 1º. Fica modificada a redação do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei número 052 de 2026, o qual terá a seguinte redação. Parágrafo único. A vigência das contratações temporárias dispostas no artigo 1º terão o prazo máximo de 12 meses, a contar da assinatura do contrato. No entanto, poderão ser rescindidos antes do prazo, com comunicado de no mínimo 15 dias de antecedência, sem que caiba indenização a qualquer das partes. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Sala Legislativa, Criciúmal, 27 de março de 2026. Paulo Rafael Medina de Limas, vereador PSB. Dilson Vorley Ibner Zimmermann, vereador PSD. Suelen Coco, vereadora MDB. Justificativa à emenda modificativa supressiva. A presente emenda tem por finalidade assegurar que contratações emergenciais sigam as normas e princípios inerentes à administração pública, bem como estabelecer o parâmetro de que contratações de serviços permanentes
devem ser feitas de forma de contratação definitiva e não emergencial. No caso, percebe-se que a demanda é de caráter permanente e contínua, sendo o meio legal para o provimento desses cargos é o concurso público, conforme a regra geral estabelecida pela Constituição Federal de 1988. Neste sentido, o prazo de 12 meses é prazo suficiente para que a administração pública supra as necessidades das contratações via concurso público ou banco de aprovados no outro certame. De se destacar, não há como suprir os cargos de caráter permanente via contratação emergencial, em burla aos aprovados em concurso, bem como manter-se omisso quanto à realização de concurso público para preenchimento de vagas de caráter permanente. Portanto, em obediência e homenagem aos princípios constitucionais, a aprovação da presente emenda mostra-se medida necessária e juridicamente adequada. Atenciosamente, Sala Legislativa, Criciúmal, 27 de março de 2026, Paulo Rafael Medina de Limas, vereador PSB, Dilson Vorley Ibner Zimmermann, vereador PSD, e Suelen Coco, vereadora MDB. Coloco agora o projeto com a emenda em apreciação dos senhores vereadores. Não vai se abster? Coloco agora, então, primeiramente a emenda modificativa supressiva ao projeto de lei 052/2026, iniciativa do Poder Executivo, em votação. Quem estiver a favor da emenda modificativa permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Da mesma forma, a emenda foi aprovada por 4 votos favoráveis e 2 contrários. Coloco agora, então, com a abstenção acatada por mim, do vereador Rafael Medina, o projeto com a emenda em votação. Quem estiver a favor do projeto com a emenda, permaneça como está. Quem for contra o projeto com a emenda, levante-se. Projeto com a emenda aprovada por unanimidade, com a exceção do vereador Rafael Medina. Senhor presidente, em tempo, a emenda legislativa, correto? Aí está executivo. Não. É uma emenda ao projeto do Poder Executivo. Então tá. Perfeito. Projeto de lei número 053/2026. Caracteriza a situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente 2 professores 2, anos iniciais, e 8 professores 1, educação infantil, para suprir demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei número 053 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei, ora submetido à apreciação de vossas excelências, que busca autorização para a contratação temporária de profissionais da educação, fundamentada em uma necessidade administrativa absolutamente excepcional e urgente, que não permite postergações sob pena de prejuízo direto ao calendário escolar e o atendimento das nossas crianças. É imperativo ressaltar que não se trata de uma expansão ordinária do quadro de pessoal, mas sim de uma medida de contingência para suprir lacunas críticas e temporárias na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, no cargo de professor 2, anos iniciais, em razão de aposentadoria de servidora, e o cargo de professor 1, educação infantil, em razão de afastamento para tratamento de saúde de servidora. As demais 7 vagas solicitadas decorrem de um aumento abrupto e atípico na demanda de matrículas para esta faixa etária, configurando uma necessidade que, embora intensa no momento atual, possui natureza transitória. Diante da natureza emergencial dessas necessidades, que visam manter a continuidade do serviço público essencial,
contamos com a costumeira agilidade e apoio dos nobres pares para a aprovação célere desta matéria. Criciúmal, 11 de fevereiro de 2026, Marco Aurélio Nedel, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Saúde e Educação. Conclusão. À luz do que foi exposto, esta relatoria se manifesta pela constitucionalidade do projeto de lei 053 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. A unanimidade manifesta-se pela constitucionalidade do projeto de lei número 053 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. Relatora Suelen Coco, membro Paulo Rafael Medina de Limas, presidente Dilson Vorley Ibner Zimmermann. Parecer da Comissão Tributária, Financeira e Orçamentária. Conclusão. À luz do que foi exposto, inexiste óbice para aprovação do projeto de lei 053 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. A unanimidade dos presentes pela aprovação do projeto de lei número 053 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. Relator Gelson Rexigel, membro Valério Rupental, ausente, presidente Almiro Carvalho dos Santos. Coloco agora em votação os pareceres das duas comissões. Quem estiver a favor dos pareceres das comissões, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Os pareceres das comissões aprovados por unanimidade. Também temos a emenda modificativa supressiva ao projeto de lei número 053/2026, de iniciativa do Poder Executivo. Modifica a redação do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei número 053 de 2026. Os vereadores infracinados, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 87, inciso 11, do regimento interno desta Casa Legislativa, encaminham a apreciação e posterior votação a seguinte emenda modificativa supressiva. Artigo 1º. Fica modificada a redação do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei número 053 de 2026, o qual terá a seguinte redação. Parágrafo único. A vigência das contratações temporárias dispostas no parágrafo 1º terão o prazo máximo de 12 meses, a contar da assinatura do contrato. No entanto, poderão ser rescindidos antes do prazo, com comunicado de no mínimo 15 dias de antecedência, sem que caiba indenização a qualquer das partes. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Sala Legislativa, Criciúmal, 27 de março de 2026. Paulo Rafael Medina de Limas, vereador PSB. Dilson Vorley Ibner Zimmermann, vereador PSD. Suelen Coco, vereadora MDB. Justificativa à emenda modificativa supressiva. A presente emenda tem por finalidade assegurar que contratações emergenciais sigam as normas e princípios inerentes à administração pública, bem como estabelecer o parâmetro de que contratações de serviços permanentes devem ser feitas de forma de contratação definitiva e não emergencial. No caso, percebe-se que a demanda é de caráter permanente e contínua, sendo o meio legal para o provimento desses cargos é o concurso público, conforme a regra geral estabelecida pela Constituição Federal de 1988. Neste sentido, o prazo de 12 meses é prazo suficiente para que a administração pública supra as necessidades das contratações via concurso público ou banco de aprovados noutro certame. De se destacar, não há como suprir os cargos de caráter permanente via contratação emergencial, em burla aos aprovados em concurso, bem como manter-se omisso quanto à realização de concurso público para preenchimento de vagas de caráter permanente. Portanto, em obediência e homenagem aos princípios constitucionais e aprovação da presente emenda, mostra-se medida necessária e juridicamente adequada. Atenciosamente, Sala Legislativa, Criciúmal, 27 de março de 2026, Paulo Rafael Medina de Limas, vereador PSB. Dilson Vorley Ibner Zimmermann, vereador PSD. Suelen Coco, vereadora MDB. Em seguida, coloco o projeto com a emenda em apreciação dos senhores vereadores.
Não havendo quem queira se manifestar, da mesma forma, com o pedido de abstenção do vereador Rafael Medina, eu coloco agora a emenda modificativa supressiva ao projeto de lei número 053/2026, de iniciativa do Poder Executivo, em votação. Quem estiver a favor da emenda, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. A emenda foi aprovada por 4 votos favoráveis e 2 contrários. E agora eu coloco o projeto com a emenda em votação. Quem estiver a favor do projeto com a emenda, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores que votaram. Projeto de lei número 054/2026, caracteriza a situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente 2 servidores para o cargo de monitor de educação especial, 40 horas semanais, e dá outras providências. Justificativa ao projeto de lei número 054/2026. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei, submetido à apreciação de vossas senhorias, que tem por objetivo primordial autorizar a contratação administrativa emergencial de 2 monitores de educação especial, com carga horária de 40 horas semanais. Tal medida fundamenta-se na necessidade imperiosa de garantir o atendimento adequado aos alunos com necessidades educacionais essenciais, matriculados na rede municipal de ensino, cujo contingente tem apresentado um crescimento progressivo e demanda acompanhamento individualizado para assegurar a inclusão e o desenvolvimento pedagógico. Diante da relevância social da matéria e da urgência que o atendimento educacional requer, contamos com a costumeira compreensão e celeridade desta Câmara de Vereadores para aprovação unânime deste projeto de lei, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à nossa comunidade escolar. Criciúmal, 11 de março de 2026, Marco Aurélio Nedel, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Saúde e Educação. Conclusão. À luz do que foi exposto, esta relatoria se manifesta pela constitucionalidade do projeto de lei 054/2026, de iniciativa do Poder Executivo. A unanimidade manifesta-se pela constitucionalidade do projeto de lei número 054/2026, de iniciativa do Poder Executivo. Relatora Suelen Coco. Membro Paulo Rafael Medina de Limas. Presidente Dilson Vorley Ibner Zimmermann. Parecer da Comissão Tributária, Financeira e Orçamentária. Conclusão. À luz do que foi exposto, inexiste óbice para aprovação do projeto de lei 054/2026, de iniciativa do Poder Executivo. A unanimidade dos presentes pela aprovação do projeto de lei número 054/2026, de iniciativa do Poder Executivo. Relator Gelson Rexigel, membro Valério Rupental, ausente, e presidente Almiro Carvalho dos Santos. Coloco agora em votação os pareceres das 2 comissões. Quem estiver a favor dos pareceres, permaneça como está. Quem estiver contra os pareceres, levante-se. Os pareceres aprovados por unanimidade. Coloco agora em votação a emenda modificativa supressiva ao projeto de lei. Aliás, primeiro então agora temos a emenda modificativa supressiva ao projeto de lei 054/2026, de iniciativa do Poder Executivo. Modifica a redação do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei número 054/2026. Os vereadores infracinados, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 87, inciso 11, do regimento interno desta Casa Legislativa, encaminham a apreciação e posterior votação a seguinte emenda modificativa supressiva. Artigo 1º. Fica modificada a redação do parágrafo único do artigo 2º
do projeto de lei número 054 de 2026, o qual terá a seguinte redação. Parágrafo único. A vigência das contratações temporárias dispostas no artigo 1º terão o prazo máximo de 12 meses, a contar da assinatura do contrato. No entanto, poderão ser rescindidos antes do prazo, com comunicado de no mínimo 15 dias de antecedência, sem que caiba indenização a qualquer das partes. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Sala Legislativa, Criciúmal, 27 de março de 2026. Paulo Rafael Medina de Limas, vereador PSB. Dilson Vorley Ibner Zimmermann, vereador PSD. Suelen Coco, vereadora MDB. Justificativa à emenda modificativa supressiva. A presente emenda tem por finalidade assegurar que contratações emergenciais sigam as normas e princípios inerentes à administração pública, bem como estabelecer o parâmetro de que contratações de serviços permanentes devem ser feitas de forma de contratação definitiva e não emergencial. No caso, percebe-se que a demanda é de caráter permanente e contínua, sendo o meio legal para o provimento desses cargos é o concurso público, conforme a regra geral estabelecida pela Constituição Federal de 1988. Neste sentido, o prazo de 12 meses é prazo suficiente para que a administração pública supra as necessidades das contratações via concurso público ou banco de aprovados no outro certame. De se destacar, não há como suprir os cargos de caráter permanente via contratação emergencial, em burla aos aprovados em concurso, bem como manter-se omisso quanto à realização de concurso público para preenchimento de vagas de caráter permanente. Portanto, em obediência e homenagem aos princípios constitucionais e a aprovação da presente emenda, mostra-se medida necessária e juridicamente adequada. Atenciosamente, Sala Legislativa, Criciúmal, 27 de março de 2026, Paulo Rafael Medina de Limas, vereador PSB, Dilson Vorley Ibner Zimmermann, vereador PSD, Suelen Coco, vereadora MDB. Em seguida, eu coloco o projeto com a emenda em apreciação dos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Volpato. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero aqui me manifestar para justificar o meu posicionamento com relação às emendas modificativas aos projetos. Mas, em primeiro lugar, eu quero perguntar ao senhor presidente, essas matérias são matérias de sessão extraordinária? São matéria em virtude da relevância emergência quanto à questão escolar. Tá, perfeito. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, será que quem comanda a educação não sabia que esses contratos iriam acabar? Quem comanda a educação não saberia me dizer, não ter lá o mínimo de informação para saber quando é que um contrato termina e quando o outro vai começar? Se existem pessoas esperando na fila ou não? Então, nesse sentido, por isso que eu estou me posicionando contra, porque isso aqui não é matéria para nós estarmos fazendo sessão extraordinária. E a segunda? E já é a segunda para esse ano. Então, eu quero deixar bem claro aqui que o posicionamento, eu acredito que da maioria dos vereadores aqui, é contrário a esse tipo de situação. Quem comanda a pasta tem que ter a competência de saber quando é que termina um contrato de um servidor para que ele tenha, com antecipação, o pedido para que essa matéria venha a essa casa para ser aprovada. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que exigir de quem comanda uma pasta importante quanto à educação. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Almiro. Mais uma vez, cumprimentar o presidente, colegas vereadores, demais aqui que nos assistem presencialmente, né? Meu amigo Luiz, hein? Um abraço aí, seja bem-vindo. Também os que nos assistem nas suas casas. Referente a esse projeto, eu preciso concordar com o colega Volpato, né?
a irresponsabilidade, a falta de capacidade de uma secretária que está à frente de uma das principais secretarias do nosso município. Eu já quero dizer para vocês aqui, colega Dilson e colega Sueli e demais colegas aqui, vocês sabem daquela emenda de R$400 mil que nós aprovamos lá em dezembro, o presidente está lembrado, né? O que aconteceu com isso aí? Por falta de capacidade da nossa secretária, que não fez lá o projeto, não desenvolveu esse projeto, praticamente não sei o que vai acontecer com esse projeto, não sei se alguém pode me falar sobre esse projeto. São R$400 mil, meus amigos, que poderia estar sendo aí distribuído nos nossos colégios municipais e assim por diante, e está aí. Agora, esse projeto aqui que vem para nós, aqui, ó, você sabe se vai terminar o contrato daquele funcionário, daquele profissional, você precisa se organizar. Estamos aqui hoje fazendo uma sessão extraordinária para estar aqui votando num projeto que, por falta de incapacidade dessa nossa secretária. Me desculpe, secretária, mas você, às vezes, você precisa esquecer um pouco as poses, né, as fotinhas, mas você tem que se preocupar com os problemas do nosso município. Isso não dá para aceitar, né? Uma secretaria tão importante, que é a nossa secretaria do nosso município, que é a educação, e estamos aí, a Deus dará. O nosso município de Criciúmal é importante, a nossa educação é importante. Preciso dizer aqui ao senhor prefeito, que é o nosso responsável por conduzir o nosso município de Criciúmal, para ter um pouquinho de cuidado com essa secretária, tem que chamar a atenção dela. Não tem como nós aceitar vir aqui hoje está fazendo um extraordinário, que nós vemos aqui, se tiver que fazer uma amanhã, presidente, vamos estar aqui à disposição, mas por falta de responsabilidade, de capacidade dessa secretária, nós estamos aqui hoje. Então, eu tenho que concordar com o meu colega Volpato e com os demais colegas aqui, que não tem como você aceitar um troço desse aqui. Hoje nós estamos aqui por falta de responsabilidade e também de capacidade. Precisa ser urgentemente revista essa pasta do nosso município. Meu muito obrigado. A palavra continua à disposição. Não havendo mais quem queira se manifestar, eu coloco primeiramente a emenda em votação. Quem estiver a favor da emenda modificativa, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. A emenda modificativa foi aprovada por 4 votos contra 2. E agora eu coloco o projeto com a emenda em votação. Quem estiver a favor do projeto com a emenda, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. A emenda, o projeto com a emenda foi aprovado por unanimidade pelos vereadores votantes. Projeto de Lei número 059/2026 caracteriza a situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente um psicólogo 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei número 059/2026. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que ora colocamos à apreciação de vossas senhorias visa autorizar a contratação emergencial e temporária de um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. A presente proposta fundamenta-se na necessidade imperiosa de dar continuidade e efetividade dos trabalhos prestados pela referida secretaria, assim como apresentado em justificativa anexa ao presente projeto de lei, apresentado pela secretária da pasta. Diante do exposto, requer-se o apoio dos nobres pares para aprovação célere desta matéria. Criciúmal, 10 de março de 2026, Marco Aurélio Nedel, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Saúde e Educação. Conclusão. À luz do que foi exposto, esta relatoria se manifesta pela constitucionalidade do projeto de lei 059/2026, de iniciativa do Poder Executivo. A unanimidade manifesta-se pela constitucionalidade
do projeto de lei número 059 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. Relatora Suelen Coco, membro Paulo Rafael Medina de Limas, presidente Dilson Vorley Ibner Zimmermann. Parecer da Comissão Tributária, Financeira e Orçamentária. Conclusão. À luz do que foi exposto, inexiste óbice para aprovação do projeto de lei 059 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. A unanimidade dos presentes pela aprovação do projeto de lei número 059 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. Relator Gelson Rexigel, membro Valério Rupental, ausente, e presidente Almiro Carvalho dos Santos. Coloco agora em votação os pareceres das duas comissões. Quem estiver a favor dos pareceres permaneça como está e quem for contrário aos pareceres, levante-se. Os pareceres aprovados por unanimidade. E em seguida, coloco o projeto em apreciação dos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Suelen. Boa noite, colegas. Boa noite à comunidade que nos acompanha. Essa é uma demanda extremamente sensível e urgente. Eu, como enfermeira da área da saúde, especificamente nesse momento da área da saúde mental, sei da importância desse projeto que está aqui. A demanda de saúde mental, ela não vem aumentando somente para os adultos. Já falei em outros momentos aqui na tribuna de que, pós-pandemia, teve um aumento das demandas de saúde mental, das doenças psíquicas, em até 50%. Então, essa já é uma realidade. Mas elas vêm aumentando drasticamente também entre as crianças e os adolescentes. Vejam bem alguns dados que eu trouxe aqui. Entre 2023 a 2025, teve um aumento de 50% nos atendimentos em saúde mental entre crianças de 5 a 9 anos. O Brasil teve um aumento de 20% dos jovens de 10 a 19 anos que estão enfrentando transtornos mentais, com um alto índice em depressão e ansiedade. Atualmente, uma a cada 5 crianças e adolescentes no Brasil enfrenta algum transtorno emocional. E isso se dá por quê? São vários fatores. É o isolamento durante a pandemia, né, e que se permaneceu depois, o uso excessivo das telas, as redes sociais, o bullying, a vulnerabilidade social, os problemas familiares, que também têm aumentado bastante. Então, esses dados, eles são claros e preocupantes. Nunca teve tanta demanda para atendimento em saúde mental, tanto em adultos quanto em crianças, né? As filas do posto de saúde para psicólogo estão enormes. Podem conversar com os profissionais da área. Então, eu sou totalmente favorável à presença de mais psicólogos, tanto na educação quanto nas unidades básicas de saúde. A questão não é o mérito da proposta. O problema é a forma como isso está sendo conduzido, como esse projeto está sendo conduzido. Por que contratar temporário se tem concurso vigente? Era o que nós já estávamos discutindo aqui desde o primeiro projeto até esse último, que tem fila de espera, está se burlando fila para contratar emergencialmente. Porém, eu particularmente votei favorável até agora, para não parar os trabalhos da educação, sendo coerente, fazendo algumas emendas para reduzir esse tempo. Mas este caso aqui, já que vamos começar, que é uma proposta nova, vamos começar da maneira certa. Louvável a atitude da secretária Janice, inclusive eu conversei com ela, a preocupação dela de levar mais um psicólogo para dentro da escola. Mas também expliquei que nós estamos aqui para fazer o que é correto. E o concurso público, ele não é somente um procedimento burocrático, e sim é um princípio constitucional. Vai garantir a igualdade, a transparência e o respeito com aquelas pessoas que estudaram, que se dedicaram e que fizeram um concurso público. Vamos ter um mínimo de empatia. Há tempos atrás, por exemplo, era eu que estava numa fila de espera de um concurso. E se a minha vaga tivesse sido burlada? Hoje eu não estaria aqui, contribuindo com o Serviço de Saúde de Criciúmal.
Então, a saúde mental na escola não é uma demanda passageira. Vejam os números que eu apresentei. Está comprovado que vem aumentando drasticamente com o tempo. Não é algo temporário. É uma necessidade permanente. E quando é uma necessidade permanente, nós precisamos atender essa necessidade permanente com políticas públicas e não com medidas ou soluções provisórias. Então, eu sou a favor de psicólogo na escola, sou a favor de contratar mais psicólogos nas unidades de saúde, mas não dessa maneira aqui. Pode mandar, né, o executivo pode mandar um projeto para cá, aumentando o número de vagas do concurso público, fazendo as nomeações, que eu serei totalmente favorável. Mas o projeto, dessa maneira como está, contratando, burlando fila, não irei aprovar neste momento. A palavra continua à disposição. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Volpato. Senhor presidente, colegas vereadores, já que hoje é o dia de botar o dedo na ferida, vamos lá. A questão da saúde mental dentro das escolas é algo preocupante. E daí aqui já vai mais uma crítica para quem mandou esse projeto aqui para a Câmara. Por que não contratar uma psicóloga logo 40 horas semanais? 20 horas semanais vai fazer quantos atendimentos? A fila vai continuar. Não vai atender a demanda isso aqui. Vai ficar longe de atender a demanda. Então eu gostaria que tivessem o bom senso de fazer as coisas de maneira coerente, do qual pudesse atender a todos. Um atendimento psicológico. Quanto tempo um psicólogo demora para fazer um atendimento? No mínimo 1 hora. Vai atender quantas crianças por dia? 4, se não falhar 1 minuto. E como é que fica a fila de espera? Então aqui fica a minha crítica, que assim como a colega colocou, se a demanda é grande, temos que contratar mais profissionais nessa área. Não só dentro da educação, mas também na saúde, que eu sei que lá também a demanda é grande. Então, eu acredito que tem que rever isso aí, a gente tem que ter um posicionamento e ser claro em dizer de que aonde tem problema, a gente tem que corrigir os problemas. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição. Não havendo mais... Passa a palavra, o Mumu também quer falar, mas não liga o fone dele. Pode pedir assim, sem o microfone. Com a palavra o vereador Almiro. Mais uma vez aí, cumprimentar o presidente, colegas, vereadores que nos assistem presencialmente. Realmente, se falando de saúde no nosso município, até eu também gostaria de fazer um questionamento aqui, né, aproveitando, já que a gente está nessa linha aqui falando de saúde. Essa semana eu tive aí conhecimento de algumas situações que acontecem no posto de saúde. A gente sabe que a nossa saúde, nosso município, ela está num caminho, né, que precisa se rever algumas situações. Eu não sei, a colega Sueli, você que trabalhou lá no posto de saúde, qual é o horário de atendimento da tarde lá? Que começa o atendimento das 1 às 5, né? Tá. Então, quero dizer para vocês, meus amigos, que muitas pessoas, às 1 hora, estão lá, colega, para algum encaminhamento ou daqui um pouco mais, buscar um medicamento. E no dia de ontem, teve uma pessoa que foi ao posto de saúde, e lá, às 13h15, a pessoa estava lá e o posto estava fechado. E eu digo para vocês o seguinte, meus amigos, por que às 13 horas até às 5 horas, e somente às 13h15 foi aberto o posto de saúde? Então, me chama a atenção que algumas pessoas vão ao posto de saúde nesse horário, das 13 horas até as 1h30, porque tem o horário de trabalho, né? E lá o posto estava fechado. Então, precisamos ver essa situação também, porque a saúde, acima de tudo, né, ela é muito importante, e a gente sabe das demandas que tem o nosso município, e sem contar, meus amigos, que acompanhando também lá, até ontem assisti uma matéria dos colegas Mumu, né, o Lisério Espanhol, e também da colega Suélia, e me chamou a atenção, e eu
juntamente, ouvindo a fala de vocês, acompanhando o trabalho de vocês, eu quero parabenizar vocês, dizer para vocês que eu sei que muitos aqui também têm compromisso, não, às vezes trabalham durante o dia, né? E não podem estar aqui, mas eu, quando não estou levando pessoas para fora, eu estou aqui sempre. Mas o meu telefone, às vezes me sinto até com vergonha quando eu estou conversando com alguém, porque o meu telefone não para de alguém me chamar, falando das demandas lá do posto de saúde a respeito das filas lá. Das filas na hora de pegar o medicamento, tem pessoas que acabam indo embora sem pegar o seu medicamento. Então, é preocupante essa situação. A gente pede aí, né, que o poder público, né, tenha um pouco de sensibilidade aí, né, para nós auxiliar nessa situação aí, ver uma maneira de a gente poder atender mais as demandas do nosso município, especialmente aí nesse horário que é das 13 às 5 e que às 13h15 ontem ainda o pessoal não estava atendendo, né? Então, eu acho importante, né, a gente faz uma crítica construtiva, porque realmente é preocupante, muitas pessoas, 1h30 vão trabalhar, mas se a pessoa chegar no posto e às 1h15 não está aberta, aí chegou o horário, não vai conseguir ser atendido, vai ter que ir trabalhar sem o seu medicamento, sem os seus procedimentos. Então, eu gostaria aqui, né, de fazer esse apelo para a administração e também lá para o secretário Ari, né? Uma parte aí, colega. Pois não, fica à vontade. Muito bem colocado por ti, né, falando referente à saúde do município, onde eu e a colega fizemos um vídeo ontem lá, uma matéria referente a essa situação, né, e é caótico mesmo, muitas reclamações lá, e a gente pede, como você frisou, que dê uma atenção à comunidade, né, pois o Volpato sabe que essa é uma área que nós precisamos muito no município, né, saúde. Então, que o executivo, o secretário lá, atenda às reivindicações e às demandas no qual nós fizemos, e a qual você também solicitou agora. Obrigado aí pelas suas colocações, né, que a gente sabe que é preocupante, né. Eu quero dizer aqui, né, para o nosso secretário da Saúde, às vezes, em vez de ele sair contando história aí bonita, aí, querendo falar bonito nas comunidades, aí, depois de uma cervejada, aí, ficar querendo enfrentar vereadores, aí, né? Quer dizer, para você se preocupar um pouquinho com o horário lá, e se preocupar com as filas lá, senhor secretário de Saúde. Você sabe que não é assim você querer chegar e peitear colegas vereadores, achando que você tem autoridade aqui, que você pode fazer esse tipo de coisa. Eu venho aqui ao encontro dos colegas, que dizer da minha decepção com esse cidadão, esse profissional da saúde, sendo que ele está à frente de uma grande secretaria, querendo aqui enfrentar vereadores aqui, achando que ele pode isso. Então fica meu repúdio contra essa situação que houve ali numa comunidade. Na comunidade é lugar de nós ir lá conversar com os amigos, conversar com as comunidades, não é lugar de querer divergir política, fazer politicagem. Então fica aqui o meu repúdio com esse secretário do nosso município aqui, o senhor Ari. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Rafael. Boa noite, senhor presidente. A minha fala aqui não vai mudar a minha abstenção, né, em cima do projeto, mas já que a questão fugiu um pouquinho do debate do projeto, eu quero aqui também aproveitar um gancho e dizer que vocês lembram das leis revogadas do vereador Rafael Medina, aprovadas na primeira legislatura, senhor presidente, colega vereador Dilson, colega vereador Volpato, que eram os remédios existentes na farmácia do posto de saúde e os em faltas. Vi a matéria dos colegas, acompanhei, mas quantas pessoas dessas talvez não estariam lá na fila, esperando se eles tivessem a lista no site da prefeitura, tendo como buscar lá, e vendo que o seu medicamento estava em falta, certamente não estariam lá. Então tem coisas que a gente não pode, secretário Paulo, levar para o lado pessoal. Uma lei do vereador Rafael. Não, é uma lei que ela tinha vindo para facilitar. Eu, inclusive, enquanto motorista, Suelen, eu tinha levado pessoas para fora que me diziam que pagavam um táxi, vindo lá da costa, chegavam ali e não tinham o seu remédio. Foi nesse propósito que foi apresentada aquelas leis. Para existir um agente de saúde na casa e consultar a receita e dizer, não vai, que o seu remédio ainda está faltando. Não adianta nós chegarmos ali no posto de saúde e ter toda uma fila e tu chegar ali e dizer, teu remédio não tem.
E a lei, na época, colegas vereadores, era nesse sentido, não era para mais nada, ao não ser para somar. E eu vejo que, independente de quem apresentar uma lei, colegas vereadores, e assim eu transmito essa mensagem ao Executivo, nós temos que sim buscar, inclusive divulgar. Olha, isso aqui é uma lei boa, que foi apresentada pelo vereador tal, e que aqui nós temos como, vocês não precisam vir aqui. Consulta de casa, sua receita, o filho, o agente de saúde, nesse sentido. Então, tem coisas que sim, hoje a tecnologia, senhor presidente, ela está aí. Me lembro tão bem que lá no primeiro plano de governo do Executivo, do prefeito Nedo, do vice Luiz, dizia quanto às filas, né, diminuir filas e coisas. Então, são nesse sentido que nós temos que pegar e trabalhar. Uma parte, vereador. Está com uma parte, João. Quero dar os parabéns à nossa agente de saúde que colocou no nosso grupo do WhatsApp os remédios que estão em falta no posto de saúde. É uma maneira, né, desde que o agente de saúde trabalhe nesse sentido, comunicando no grupo, né, evita muito esse transtorno dessa fila lá. Então, nesse sentido, colegas vereadores, eu, inclusive, levei quanto à constitucionalidade dessas leis revogadas lá no Ministério Público, mas não sei o que aconteceu, não recebi nenhuma mensagem, nada. Mas, em todo caso, se for preciso, a gente possa voltar a estar apresentando essas leis aqui, né, para que nós possamos, sim, estar facilitando a demanda, o serviço de quem lá trabalha, né. Também, recentemente, vocês acompanharam em minhas redes sociais, também pedi melhorias lá. Inclusive, falei com o secretário, com ele mesmo, e protocolei um pedido e já demonstraram interesse. Quanto à senha, foi trazido para fora, o pessoal não tinha como enxergar, tinha que estar de pé ali. Quanto à película nos vidros, está lá, já amenizou o calor. Então, assim, tem, acho, como cumprir com o que os colegas fizeram indicação, com os que os colegas trouxeram, para que não melhore para os vereadores, mas sim para toda a comunidade. É nesse sentido que nós trabalhamos. As demandas chegam, a gente vai lá e faz a cobrança, mas não é para levar para o lado ruim. É uma demanda que alguém pediu. Nenhum vereador vai fazer uma cobrança ao bel prazer, né, para dizer, eu fiz. Não, é porque a coisa chega. Então, senhor presidente, nesse sentido, eu quis aproveitar aqui, porque eram leis que vieram, inclusive, para beneficiar o Executivo, mas não foi entendido desse jeito. Muito obrigado. A palavra continua à disposição, mas já vou alertar que a palavra será concedida de agora em diante especificamente ao projeto. Não havendo mais quem queira se manifestar, eu coloco o projeto em votação com a abstenção do vereador Rafael Medina. Quem estiver a favor do projeto permaneça como está e quem for contra o projeto levante-se. O projeto foi rejeitado por 4 votos a 2. Não me manifestei em nenhum momento, eu só quero aqui registrar, e meu comentário é irrelevante, mas quero registrar que conste em ata, as emendas apresentadas aos projetos foram todas aprovadas, mas só quero constar, no meu entender, todas as emendas apresentadas e aprovadas ferem o artigo 243 da Lei Municipal número 1181 de 93, assim é o meu entender que são inconstitucionais, somente isto, para registro. Não havendo mais quem queira se manifestar, em nome de Deus, eu encerro a presente sessão extraordinária e convoco os edis para a sessão ordinária no dia 6 de abril de 2026, às 20 horas.